As águas-vivas, ou medusas, são invertebrados do filo Cnidaria, o mesmo que inclui corais, anêmonas do mar e hidrozoários. Elas vivem em ambientes marinhos e são conhecidas pela aparência translúcida e pelos movimentos suaves. Seu corpo é composto em cerca de 95% por água e organizado em 3 camadas: epiderme, gastroderme e mesogleia, uma substância gelatinosa que atua como esqueleto hidrostático. Elas não possuem cérebro, coração ou sistema digestivo completo. Em vez disso, contam com uma rede nervosa difusa e, em muitas espécies, simples órgãos sensoriais como ocelos e estatocistos para perceber luz e orientação. A locomoção se dá por pulsos rítmicos de contração do sino, criando jatos de água que as impulsionam. Elas capturam suas presas com tentáculos cobertos por cnidócitos, células especiais que contêm nematocistos, estruturas que disparam toxinas em milionésimos de segundos e que também servem como mecanismo de defesa. O alimento é então conduzido à boca e digerido em uma única cavidade gastrovascular, onde enzimas o decompõem e nutrientes são distribuídos por difusão. Algumas espécies provocam apenas irritações leves em humanos, enquanto outras podem causar reações graves. Muitas águas-vivas exibem notáveis capacidades regenerativas, e em grande parte dos cnidários, o ciclo de vida alterna entre um pólipo fixo e a medusa livre. A partir disso, hoje vamos conhecer as 12 surpreendentes e exóticas águas-vivas encontradas no fundo do mar. Turritopsis dohrnii é uma espécie minúscula de água-viva, com apenas 4,5 milímetros, mas que carrega um dos fenômenos biológicos mais fascinantes do oceano. Popularmente conhecida como a água-viva imortal, ela possui a capacidade única de reverter seu próprio ciclo de vida. Quando enfrenta situações adversas como lesões, doença ou estresse, essa criatura adulta pode voltar ao estágio juvenil, transformando-se novamente em um pólipo, como se uma borboleta pudesse voltar a ser lagarta. Esse processo raro é chamado de transdiferenciação celular, no qual um tipo de célula se converte em outro tipo totalmente diferente. Essa habilidade vem despertando grande interesse na ciência, especialmente na área da biomedicina, por oferecer pistas valiosas sobre regeneração celular e possíveis tratamentos contra o envelhecimento. Embora esse ciclo possa teoricamente se repetir indefinidamente, a Turritopsis dohrnii não é verdadeiramente mortal, já que ela ainda é vulnerável a ataques de predadores ou doenças severas que impossibilitam sua reversão. Ainda assim, sua incrível capacidade regenerativa a torna um dos organismos mais fascinantes das profundezas do mar. Entre as criaturas marinhas mais misteriosas e colossais, destaca-se a Cyaneia capillata, conhecida como água-viva juba de leão, considerada a maior água-viva do mundo. Essa espécie possui um sino que pode atingir até 2,3 metros de diâmetro, mas o que realmente impressiona são seus tentáculos finos, compridos e quase invisíveis, que geralmente variam entre 10 a 30 metros de comprimento, cujo maior registro chegou a atingir 37 metros de comprimento, equivalente a um prédio de 13 andares, fazendo dela um dos maiores animais conhecidos em extensão total. A água-viva juba de leão recebeu esse nome por causa da densa massa de tentáculos que se agrupam ao redor do corpo, lembrando a juba de um leão ondulando na água. Sobre seu veneno, ele pode causar dor intensa, erupção cutânea, queimaduras graves e, em casos raros, reações alérgicas severas em pessoas sensíveis. Adaptada a ambientes de águas frias, essa espécie é encontrada principalmente em águas boreais do Oceano Ártico e dos oceanos Atlântico e Pacífico Norte, onde desempenha um papel importante no ecossistema como predadora de pequenos peixes, zooplâncton e outras medusas. Seu tamanho colossal e presença impressionante nas águas superficiais fazem da água-viva juba de leão um dos animais marinhos mais emblemáticas e fascinantes do mar. Nas águas tropicais próximas à Grande Barreira de Coral, na Austrália, foi registrada uma das águas-vivas mais misteriosas já documentadas, a Chirodectes maculatus. Esta espécie extremamente rara pertence à classe Cubozoa e foi observada pela primeira vez em 1997, quando um único espécime foi coletado por cientistas a cerca de 43 quilômetros da costa de Queensland. Medindo cerca de 15 centímetros de altura, ela chamou atenção por seu corpo translúcido e os padrões distintos de manchas que cobriam seu sino. Apesar de estar relacionada a outras cubomedusas, águas-vivas com formato cúbico do sino e altamente venenosas, como as temidas Chironex, vespa do mar, nenhuma reação foi registrada durante a manipulação do animal em laboratório, levantando dúvidas sobre sua toxicidade.
Por ser extremamente frágil, só pôde ser observado por algumas horas no laboratório. Foi em 2006 que a bióloga marinha Lisan Gervin revisou a classificação da espécie criando o gênero Chirodectes, transferindo a espécie Maculatus para esse novo gênero. Desde então, não há registro de outro exemplar confirmado de Chirodectes maculatus, embora em 2021 tenha sido filmada uma água-viva semelhante na costa de Papua Nova Guiné, e após análise, Gervin concluiu que provavelmente se trata de uma nova espécie dentro do mesmo gênero. No entanto, ainda não há confirmação oficial. Seu comportamento, distribuição e risco real ao ser humano seguem desconhecidos, tornando-se uma das águas-vivas mais raras e intrigantes já registradas na natureza. Nas profundezas escuras dos oceanos, onde a luz solar não penetra, vive uma das águas-vivas mais visualmente espetaculares, a Alitrephis maasi, também conhecida como água-viva fogo de artifício. Essa espécie pertence à classe dos hidrozoários e habita regiões profundas de mares tropicais e subtropicais, principalmente no Oceano Pacífico. Quando iluminada por luz artificial, seu corpo revela uma incrível explosão de cores em tons de rosa, roxo e amarelo, fazendo-a parecer uma estrela em erupção no escuro oceânico. Seu sino é quase transparente, permitindo que a luz revele detalhes internos com impressionante nitidez. Um dos registros mais conhecidos foi feito entre 1.200 e 1.500 metros de profundidade, no arquipélago de Revillagigedo, no Oceano Pacífico, cerca de 400 quilômetros ao sul da península de Baja Califórnia, no México. Essa medusa permanece pouco estudada devido à dificuldade de acesso ao seu habitat profundo. Apesar de sua aparência luminosa, o brilho observado não é causado por bioluminescência, mas sim pelo reflexo da luz artificial em suas estruturas internas. Sem luz para refletir, essa água-viva passa despercebida, praticamente invisível nas profundezas oceânicas. Seu comportamento, alimentação e reprodução ainda são pouco conhecidos, mas sua beleza única já chamou a atenção tanto de cientistas quanto do público. Também conhecida como água-viva fantasma gigante, essa espécie incomum habita zonas abissais entre 996 a 1.747 metros de profundidade, e sua maior profundidade foi encontrada a cerca de 6.665 metros, quase o dobro do naufrágio do Titanic, que foi de 3.800 metros. O primeiro espécime foi coletado em 1899, pesando 41 quilos, porém, não foi reconhecido como uma espécie até 1959. Desde sua descoberta, foram registrados apenas 110 avistamentos em mais de um século por expedições e pesquisadores. Seu sino gelatinoso pode atingir 1 metro de diâmetro, e seus 4 longos braços, semelhantes a fitas, podem atingir até 10 metros de comprimento. Sem apresentar tentáculos urticantes, acredita-se que utiliza esses braços para envolver e capturar presas de maior porte. Essa espécie pertence à família Umaridae, e sua distribuição é aparentemente cosmopolita, ou seja, estende-se por grande parte dos oceanos, com avistamentos no Pacífico, Atlântico e outras bacias oceânicas profundas. Quando expostas à luz, suas cores variam entre um tom de vermelho alaranjado ao púrpura avermelhado. Sua aparência incomum e o fato de ser tão raramente observada fazem dela um verdadeiro mistério científico. A cada novo encontro, pesquisadores buscam entender melhor seu comportamento, alimentação e papel no ecossistema profundo. Entre cerca de 1.000 a 4.000 metros de profundidade em todos os oceanos profundos, vive a Atolla Wivelei, uma água-viva bioluminescente pertencente à ordem Coronatae. Essa espécie é facilmente reconhecida pelo formato de seu sino e pelos seus tentáculos, cerca de 20 tentáculos finos e alongados, além de um tentáculo hipertrofiado maior que os demais. Encontrada em quase todos os oceanos do mundo, a Atolla Wivelei habita geralmente regiões batipelágicas e abissais, onde há ausência total da luz solar. Quando ameaçada, essa água-viva lança uma série de flashes através da bioluminescência, criando uma espécie de alarme visual cuja função é atrair predadores maiores ao local para que ataquem seu agressor. Esse comportamento rendeu ao animal o apelido de água-viva alarme. Esse mecanismo de defesa inspirou uma tecnologia chamada EGELI, criado pela bióloga marinha Edith Vider. Seu objetivo é atrair animais misteriosos e raramente vistos do fundo do mar para filmagem e documentação. Medindo entre 20 a 174 milímetros de diâmetro, ela se alimenta de pequenos organismos planctônicos e, apesar de sua aparência frágil, desempenha um papel essencial no equilíbrio ecológico das regiões abissais.
Esta espécie foi nomeada em homenagem ao escocês Charles Wyville Thomson, cientista-chefe da expedição Challenger, ocorrida entre dezembro de 1872 a maio de 1876, que foi pioneira na exploração dos oceanos profundos. Em grego, pelágia significa do mar. Em latim, noctiluca é a forma combinada de nox, noite, e lux, luz. Assim, pelágia noctiluca pode ser descrita como um organismo marinho com a capacidade de bioluminescência. Com um sino semi-transparente que pode atingir entre 3 a 12 centímetros de diâmetro, essa espécie é facilmente reconhecida pelos tons rosados ou violetas, e por flashes bioluminescentes que cobrem seu corpo. Ao contrário da maioria das águas-vivas, ela vive todo o seu ciclo de vida na fase de medusa, sem passar pelo estágio de pólipo, que é a forma jovem que vive fixa em superfícies. Embora geralmente não sejam letais, elas podem causar queimaduras dolorosas em humanos, sendo uma das principais responsáveis por acidentes com banhistas e pescadores em regiões costeiras do Mediterrâneo. Além disso, florações massivas dessas espécies foram registrados destruindo fazendas inteiras de peixes, e por causa disso, tornou-se uma das espécies de água-viva mais estudadas. A proliferação excessiva dessa espécie é considerada uma indicadora de desequilíbrios ecológicos, já que seu número tende a aumentar em áreas afetadas pela pesca excessiva, mudanças climáticas e eutrofização costeira. Elas vivem no mar Mediterrâneo e encontram-se em profundidades de até 150 metros, embora já foram avistados a profundidades de 1.400 metros. Essas águas-vivas participam da migração vertical diária, que é um movimento sincronizado de subida e descida na coluna d'água ao longo de cada ciclo de 24 horas. Geralmente, durante o período noturno e ao amanhecer, retornam para águas mais profundas e escuras, onde encontram maior proteção contra predadores. Nas regiões profundas e escuras do oceano, a uma profundidade entre 600 a 1.750 metros, habita uma das águas-vivas mais misteriosas já registradas, a Deipstaria enigmatica. Essa espécie foi descrita formalmente pela primeira vez em 1967, pelo biólogo marinho britânico Frederick Stratton Russell, com base em espécimes coletados em águas profundas. O nome do gênero homenageia o submersível Deepstar 4000, utilizado na década de 1960 para pesquisas oceânicas em grandes profundidades. A Deipstaria também já foi avistada no Golfo do México, Antártica, nas águas próximas ao Reino Unido e no Oceano Pacífico. O seu corpo é fino e translúcido, que lembra um grande saco flutuante se movimentando lentamente nas profundezas. Seu sino pode atingir mais de 60 centímetros de diâmetro, e seu movimento ondulante e quase translúcido a torna difícil de identificar em imagens submarinas. Diferente da maioria das águas-vivas, a Deipstaria não possui tentáculos, que outras espécies costumam usar para prender e consumir presas. Ao invés disso, ela utiliza o seu grande sino flexível para envolver e capturar presas. Como não possuem tentáculos, elas se locomovem usando a onda peristáltica, que são contrações que percorrem seu corpo e a impulsionam pela água. Diferente de outras espécies de águas-vivas que se reúnem em grandes grupos, a Deipstaria enigmatica vive de forma solitária. Sua estrutura interna exibe um padrão de canais ramificados que formam redes visíveis sob a superfície do corpo, criando um visual complexo e elegante. Nas águas frias do Oceano Pacífico, especialmente na costa oeste da América do Norte, habita uma pequena água-viva que revolucionou a ciência moderna, a Ecoreia vitória. A margem do sino é cercada por tentáculos irregulares, até 150 deles em espécimes adultos. Os tentáculos possuem células urticantes que auxiliam na captura de presas, embora não tenham efeito sobre os humanos. Ela se alimenta de pequenos crustáceos, zooplâncton e até mesmo outras hidromedusas. Com um sino gelatinoso e quase totalmente transparente, ela pode atingir cerca de 8 centímetros de diâmetro, sendo discreta à primeira vista. No entanto, essa medusa possui a notável capacidade de emitir bioluminescência. O processo se inicia com uma rápida liberação de cálcio que interage com a fotoproteína ecorina, responsável por emitir um brilho azul. Essa luz azul é então convertida em luz verde através da proteína GFP, Green Fluorescent Protein, por meio de um mecanismo conhecido como transferência de energia de ressonância de Forster. Essa proteína, descoberta e isolada a partir da Ecoreia vitória, tornou-se uma ferramenta fundamental na biologia molecular, permitindo que cientistas visualizassem processos celulares com fluorescência. A descoberta rendeu o Prêmio Nobel de Química em 2008 aos pesquisadores responsáveis por sua aplicação científica. À medida que o corpo cresce, a velocidade de natação não acompanha esse crescimento, tornando as nadadoras menos eficientes.
Embora sua aparência seja simples, a Echorea vitoria teve um impacto profundo na pesquisa biomédica, tornando-se um dos organismos marinhos mais influentes da história da ciência moderna. Também chamada de vespa do mar, a Chironex fleckeri é encontrada nas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e principalmente na costa norte da Austrália e Sudeste Asiático, em clima tropical e subtropical. O nome da espécie foi dado em homenagem ao toxicologista e radiologista australiano Hugo Flecker, após uma fatalidade envolvendo uma criança de 5 anos em janeiro de 1955, ocorrida após o contato com uma água-viva em águas rasas em Cardwell, no extremo norte de Queensland. Flecker investigou o caso e coletou diversas águas-vivas, incluindo uma de formato cúbico e com tentáculos agrupados, até então desconhecida pela ciência. Ele a enviou ao médico zoologista e naturalista australiano Ronald Southcott, que em dezembro de 1955, publicou um artigo descrevendo um novo gênero e espécie de cubozoário chamada Chironex fleckeri. De aparência quase transparente, essas cubomedusas possuem um sino que pode atingir entre 16 a 24 centímetros de diâmetro, embora alguns alcancem de 35 centímetros, e exibem tentáculos que chegam a 3 metros de comprimento, revestidos por milhões de células urticantes altamente venenosos. Um simples contato com esses tentáculos pode causar dor insuportável, paralisia muscular, insuficiência cardíaca e, em casos graves, levar a óbito em poucos minutos. Para evitar encontros com essa espécie, praias da região norte da Austrália utilizam redes de proteção e alertas durante a temporada de maior risco. Após o contato, deve-se enxaguar a área com vinagre, remover os tentáculos com uma pinça e em seguida aplicar uma bolsa de gelo, e em casos graves, é necessária a ressuscitação boca a boca em caso de dificuldades respiratórias ou massagem cardíaca. Apesar de ser extremamente venenosa, geralmente, essa espécie não tem como alvo humanos intencionalmente. Como todas as águas-vivas venenosas, este animal não tem desejo de atacar presas que não poderia ingerir, e tem sido repetidamente observado que tenta evitar um grande obstáculo assim que o detecta. A Tamoia oboia é uma espécie rara de água-viva no formato cúbico, pertencente ao grupo das cubomedusas, conhecidas por serem mais ágeis e altamente venenosas. Elas foram descobertas nas águas das ilhas holandesas do Caribe, com cerca de 70 avistamentos confirmados desde 1989, aproximadamente 45 dos quais ocorreram nas águas de Bonaire e o restante nas costas do México, Santa Lúcia, Curaçao, Barbados, Honduras e São Vicente. Para nomear as espécies recém-descobertas, a Coalition on the Public Understanding of Science organizou uma competição online, que foi vencida por uma professora de biologia marinha do ensino médio que disse: "Aposto que oboia é a primeira coisa dita quando um biólogo ou leigo encontrar essa espécie, e por isso o nome oboia." Pertencente à classe Cubozoa, essa água-viva é caracterizada por um sino translúcido de formato quadrado que pode atingir até 3 centímetros de diâmetro e cerca de 6 centímetros de altura, além de 4 tentáculos longos e finos, com coloração viva que varia entre vermelho ou vermelho alaranjado com marrom. A Tamoia oboia é difícil coletar devido à sua natação rápida e natureza solitária. Seu veneno é considerado potente. Em 1989, 3 pessoas relataram ter sido picadas por essa água-viva, o que levou a dores intensas, danos à pele e, em um dos casos, hospitalização. A espécie permanece pouco estudada, com escassos registros científicos disponíveis, o que dificulta a compreensão de sua ecologia, comportamento e distribuição real nos mares do Caribe, mas acredita-se que seja um predador diurno, cujas presas incluem pequenos crustáceos e peixes. A Aurelia aurita, popularmente conhecida como medusa da lua, é amplamente distribuída pelos oceanos temperados e tropicais do mundo, com exceção das águas extremamente frias dos polos norte e sul, podendo ser encontrada tanto em ambientes de água salobra, com salinidade intermediária entre a doce e a salgada, quanto em áreas costeiras rasas, como estuários e baías, onde aproveita a maior disponibilidade de nutrientes e abrigo. Elas costumam formar grandes grupos da mesma espécie, em um fenômeno conhecido como bloom, que representa a proliferação em massa de medusas. Seu sino gelatinoso e translúcido pode atingir entre 25 a 40 centímetros de diâmetro. Embora geralmente seja esbranquiçada, sua coloração pode variar sutilmente em tons azulados ou rosados, influenciada por pigmentos naturais ou pela dieta. Elas movem-se por meio de contrações rítmicas de seu sino, impulsionando a água para se deslocar. Ela difere-se de muitas águas-vivas por não possuírem tentáculos longos e potentes. Em vez disso, apresentam centenas de tentáculos curtos e finos distribuídos ao longo da margem do sino.
Alimenta-se de uma variedade de organismos como zooplâncton, poliquetas jovens, larvas de tunicados, copépodes, rotíferos e diversos outros. Embora possua veneno, ela é considerada inofensiva para humanos. Seu contato pode causar apenas irritações leves ou inflamações. A Aurelia aurita é uma espécie tolerante a distúrbios ambientais, frequentemente encontrada em ambientes costeiros degradados, como áreas eutróficas ou com baixos níveis de oxigênio, onde outras espécies são menos competitivas. Sua resistência fisiológica, especialmente a variação de salinidade e temperatura, torna uma espécie útil para o biomonitoramento de ecossistemas degradados, onde outras espécies mais sensíveis tendem a desaparecer. As águas-vivas são animais fascinantes, e cada espécie carrega características únicas que evidenciam a complexidade e diversidade da vida marinha. Ao observarmos esses organismos, com sua biologia singular, comportamentos inesperados e adaptações impressionantes, percebemos o quanto ainda há para ser compreendido sobre os ecossistemas oceânicos. Estudar águas-vivas não é apenas uma forma de conhecer criaturas exóticas, mas também de entender os delicados equilíbrios que sustentam a vida no mar. Elas nos lembram que por trás da aparência frágil e gelatinosa, existem estratégias evolutivas eficientes, algumas das quais permanecem pouco exploradas até hoje. Se você gostou do tema, deixe seu like, compartilhe o vídeo e deixe sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não ficar de fora de conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!